né? E eu acredito que todo mundo, né, que prestou atenção, que participou da aula, conseguiu entender muito bem esse conteúdo. Hoje nós vamos encerrar, tá certo? Esse conteúdo. Ontem eu passei para vocês a última atividade sobre esse conteúdo na página 131 da gramática de vocês. Então, por favor, abra a gramática e vamos encerrar o assunto, né, com a nossa correção. 131 da gramática. Vamos lá, gente. Quem é que pode ler aí a primeira questão da página 131, para nós começarmos essa correção? Pode sim, Raíssa, por favor. Olá, tia, boa tarde. Boa tarde. Os complementos verbais e a construção de sentidos. Como vimos no capítulo 5, a língua nos oferece inúmeras possibilidades para a construção dos nossos enunciados. Dependendo das nossas intenções, escolhemos termos específicos para alcançar nossos objetivos comunicativos. Pensando nisso, leia atentamente o quadrinho a seguir. Eu estava brincando de futebol. Eu estava brincando de vôlei. Eu estava brincando de basquete. Eu estava brincando de UFC. A. Qual é o objetivo comunicativo desse quadrinho? E aí, gente? Vocês conseguiram entender qual era o objetivo desse quadrinho? Porque vocês sabem que quando a gente se comunica, né, de forma escrita ou de forma falada, nós temos um propósito comunicativo, né? Se a gente quer perguntar alguma coisa, a gente usa um ponto de interrogação, se for na forma falada, a gente usa a entonação, né, para a pergunta. E no caso dos textos, né, das tirinhas, das charges, acontece isso por meio da linguagem verbal e também da linguagem não verbal. Nessa tirinha, vocês percebem aí que a imagem é sempre igual, só muda no último quadrinho, né? Exatamente, Paulo Vitor. Está se referindo ao UFC, né? Que é uma espécie de luta livre. Mas é exatamente isso. Mas qual é a intenção da tirinha? Vocês prestaram atenção que toda hora o menino diz assim: eu estava brincando de futebol, o menino está normal. Eu estava brincando de vôlei, normal. Eu estava brincando de basquete, normal. Aí quando ele diz, eu estava brincando de UFC, que no caso é a luta, né? Como o Paulo Vitor aí disse, ele está todo machucado, sangrando, com o olho roxo. Então, qual é o propósito comunicativo dessa tirinha? Realmente é falar da luta, mas primeiro é causar humor, né? E criticar também a luta livre. Porque a luta, como vocês sabem, é óbvio, é um esporte, certo? Mas no caso aí, ele fala de todos os esportes, e em todos os esportes o menino não está com nenhum sintoma aí, nenhuma nada aparente no corpo, né? De violência. Já no último quadrinho, o menino está sangrando. Então, é uma crítica, né? Exatamente, pode ser isso, Raíssa. Primeiro é produzir humor e fazer uma crítica à luta livre, né? Que foi, no caso, o UFC aí, certo? Então, vocês vão colocar isso. Produzir humor e fazer uma crítica ao esporte, né? À luta livre, certo? Porque em todos os quadrinhos o menino não se machucou, mas quando ele foi brincar, entre aspas, de UFC, ele ficou todo machucado, né? Então vocês vão colocar isso com as palavras
de vocês, falar dessa crítica e desse humor, tá certo? Que a tirinha produz. Item B. Item B. Pela compreensão global do quadrinho, todos os esportes são saudáveis. São saudáveis e justifique. E aí, qual a opinião de vocês em relação ao quadrinho? No caso, né, do quadrinho, não, né? Então, nem todos os esportes são saudáveis, como a Maria colocou aí, porque tem esportes que não são adequados para crianças, né? Então, é isso mesmo. Vocês podem até copiar a resposta da Maria se vocês não tiverem colocado a explicação, porque vocês tinham que colocar sim ou não e explicar. É isso mesmo, né? Com certeza, Paulo Vitor. Então, é isso mesmo. Nem todos os esportes são saudáveis, né? Mas no caso aí da tirinha, ela só faz uma crítica, no caso, ao UFC, né? Óbvio que em outros esportes também tem um risco. Isso, Raíssa, porque alguns esportes são violentos para menores, né? Até para adultos, né, gente? Eu não sei se vocês já assistiram alguma luta livre, mas os atletas saem todos, né, machucados, né? Então não é um esporte muito saudável, apesar de muita gente, né, ser fã ou até praticar luta livre, porque como o próprio nome está dizendo, é livre, né? Só, se eu não me engano, só tem uma regra na luta livre, ou são duas, mas tirando essas duas regras, ou uma, é realmente livre. Os lutadores podem atingir o outro da forma que eles quiserem, né? Aí vamos lá, o item C. Item C. Como se classificam sintaticamente os termos de futebol, de vôlei, de basquete e de UFC? E aí, agora, sintaticamente, como se classificam esses termos? Não entendeu? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente, certo? Realmente, às vezes, a gente até saberia responder, mas a gente não sabe responder porque não entende a pergunta. Quando ele estiver perguntando sobre sintaticamente, ele está falando da gramática, tá certo? Se ele estivesse falando morfologicamente, aí só poderia ser substantivo, adjetivo, as 10 classes gramaticais. Mas como nós estamos estudando, tudo bem, Pablo, sem problemas. Sobre a transitividade do verbo, então esses termos aí são objetos diretos, tá certo? Porque vem depois do verbo e tem uma preposição, certo? Então coloquem objeto indireto. D. Item D. Analise atentamente a sequência de quadros. Que mudanças você percebe? E aí, gente? Vocês vão observar e dizer o que é que muda lá nos quadrinhos que nós lemos. O estado físico, né? Do menino. Exatamente. Aí muda o estado físico do menino só no último quadrinho e muda outra coisa também que não está relacionada à imagem. O que é que muda? Que não está relacionada à imagem. Exatamente. Né? Então a gente percebe. Mas aí, no caso, Maria, vocês iam colocar realmente o que muda no quadril, entendeu? O que é que muda no quadrinho? Quando a gente observa a imagem, o que é que muda? Que no último quadrinho, o garoto, né, está machucado, e nos outros quadrinhos, não. E na parte escrita, pessoal, é isso que eu quero saber. O que é que muda na parte escrita? Porque, ó, deixa eu reler para vocês. Eu estava brincando de futebol, eu estava brincando de vôlei, eu estava brincando de basquete,
eu estava brincando de UFC. Vejam que é bem repetitiva. Então, o que é que muda em cada uma? O esporte, né? Exatamente, muda o nome do esporte. E esse nome desses esportes, a gente viu nesse instante que de futebol, de vôlei, de basquete, de UFC são o quê? Objetos indiretos. Então, o que é que muda no geral aí? Mudam os objetos indiretos, né? Que no caso são os esportes. E no último quadrinho, o menino aparece machucado, diferente dos outros. Porque se vocês pararem para ver os outros, é totalmente igual a imagem. A imagem só muda no último quadrinho. Então, vocês têm que colocar que muda os objetos indiretos na parte verbal e muda o último quadrinho na parte não verbal, né? Que é a imagem, certo? Então, mudam somente essas duas coisas: os objetos indiretos e o último quadrinho, que o menino aparece machucado, certo? Item E. Item E. Qual é a importância dessas mudanças para a construção do sentido do texto? E aí, gente? O que é que vocês conseguem perceber? E aí, o que é que vocês percebem com o decorrer aí da história e da mudança da figura? Mostra o que acontece com ele no decorrer da história. Aí vocês vão explicar aí o que é que acontece com ele. Expressa melhor o objetivo da tirinha também. Mas vocês têm que explicar, tá certo, o que é que muda. Aí vocês vão explicar o quê? Que essa mudança, né, no desenho, no último desenho, indica o quê? Que para quem criou a tirinha, né, os esportes é aí futebol, vôlei, qual é o outro? Basquete, não são perigosos. Mas para quem criou a tirinha, né, o UFC é perigoso, é perigoso. Como a Maria tinha colocado no item D. Cabe o que tu tinha colocado, Maria, no item D? Cabe aqui no item E, né? Que alguns esportes podem trazer danos às pessoas que os praticam, certo? Eu estou no item E, Isabela. Entenderam, gente? Aí vocês vão explicar isso com as palavras de vocês, ok? Nós vamos agora aí para a página 133. Quem é que pode ler essa segunda questão? Vamos lá, ou a Raíssa pode continuar a leitura? Continua, Raíssa. 2. Utilizando seu conhecimento de mundo e observando o contexto, procure preencher as lacunas. O objetivo é enriquecer o texto. Competir ou ganhar. O que é mais importante? Praticar, competir, ganhar, tracinho, 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 etc. Todos esses e muitos outros verbos estão ligados às situações do esporte. Na verdade, a frase muito famosa de Barão de Coubertin, quem inventou o tracinho, abre aspas, o importante nos Jogos Olímpicos não é tracinho, mas tracinho, fecha aspas. É essencial. Esse entendimento, no entanto, é tracinho de acontecer entre os competidores. Ninguém entra, tracinho, de qualquer que seja o esporte para perder. O importante é, tracinho, perder com dignidade, perder com honradez, perder lutando até o final, sendo ético e jogando dentro das regras pré-estabelecidas. Da mesma forma, é, tracinho, saber ganhar, ganhar por mérito, ganhar por competência, ganhar por quê? Afinal, se é melhor do que com quem se está jogando, e nesse caso cabe também ser ético durante o jogo.
Portanto, o que de fato importa em um jogo não é tracinho ou tracinho, muito menos competir. O que importa é a forma como se ganha ou se perde. Muito bem. Aí, nessa questão, gente, vocês podem até ter completado algumas dessas lacunas de uma forma diferente, tá certo? Mas algumas lacunas têm que ser igual. Então, se vocês tiverem colocado respostas diferentes, mas estiver dentro do contexto, tudo bem. Vamos lá. Praticar, competir, ganhar. Aí temos aí 5 lacunas. Como a gente poderia preencher essas 5 lacunas que vem aí depois? Praticar, competir, ganhar. Palavras que estejam dentro desse contexto. Perder, o que mais? Oi, Raíssa. Perder, podem completar. Pronto. Essa questão, né? Principalmente esse início, é um pouquinho mesmo complicado, né? De completar, porque são 5 lacunas seguidas sem nada, né? Então vamos lá. Aí vamos colocar praticar, competir, ganhar. As meninas disseram perder, pode ser perder, batalhar, né? Pode ser batalhar, coloca o R, tá certo? No final do batalhar. Pode ser batalhar. Aí o Pablo colocou empatar, fracassar, conquistar, perder, vencer. Pode ser. Aí eu vou só, gente, corrigir as palavras que vocês estão escrevendo de maneira incorreta, tá certo? Para vocês corrigirem aí no livro de vocês, para não errarem mais, certo? Ótimo. Alguém colocou alguma coisa diferente do que o Pablo colocou aí? A Maria, a Isabelle e o Paulo Vitor? Então, vocês podem completar com essas palavras, tá? Batalhar, empatar, fracassar, conquistar, perder, certo? Aí vamos lá. Poderia ser disputar, né? Aí vamos lá para o restante do texto. Todos esses e muitos outros verbos estão ligados às situações do esporte. Na verdade, a frase muito famosa do Barão de Coubertin, quem inventou o quê, gente? Esse homem inventou os Jogos Olímpicos, né? No caso, as Olimpíadas, certo? Ou coloca Olimpíadas ou coloca os Jogos Olímpicos, tá certo? Ele diz assim: o importante nos Jogos Olímpicos não é o quê? Não é vencer, ou quem colocou ganhar, também pode ser, tá certo? Então pode ser sim. O importante nos Jogos Olímpicos não é vencer. Mas o que, gente? Exatamente. Maria e Pablo, né? Bia, Paulo Vitor, isso mesmo. Não é vencer, mas competir. Esse entendimento, no entanto, é o que, gente? O que é que vocês, pelo contexto aí, como foi que vocês colocaram nessa lacuna? O importante não é vencer, mas competir. Esse entendimento, no entanto, é o quê? É difícil, exatamente. É difícil de acontecer entre os competidores. Ninguém entra. Aí vocês completaram com o quê? Em um jogo, né? Pode ser em um jogo, de qualquer que seja o esporte, para perder. O importante é o quê, gente? Nesse caso, não dá certo competir por conta do contexto. Percebam que vem aí depois assim, ó, o importante é, aí tem uma lacuna, perder com dignidade. Então, para ele, né, pelo contexto todo, o importante nos jogos não é nem vencer nem competir, é saber perder. Vocês vão colocar isso, tá certo? Saber perder. O importante é saber perder.
perder com dignidade, perder com honradez, perder lutando até o final, sendo ético e jogando dentro das regras pré-estabelecidas. Da mesma forma, é o que, gente? Como é que vocês completariam aí essa lacuna? É importante, né? É importante ou é fundamental? Poderia ser tanto importante quanto fundamental. Saber ganhar. Ganhar por mérito, ganhar por competência, ganhar por quê? Afinal, é o melhor do que com quem se está jogando. E nesse caso, cabe também ser ético durante o jogo. Portanto, o que de fato importa em um jogo não é o quê? Não é perder ou ganhar, ou como o Paulo Vitor colocou, ganhar ou perder, né? A ordem aí é igual na matemática, não altera, tá certo? Saber perder ou ganhar ou perder, tanto faz, tá? Pode ser vencer também, muito menos competir. O que importa é a forma como se ganha e como se perde. Eu achei esse texto muito interessante, gente, né? Porque o que é que vocês entenderam desse texto? Até uma lição para a gente levar para a vida. O que é que vocês entenderam desse texto? O que é que a gente tira desse texto? Porque a gente sempre escuta um. A gente escuta sempre dizer assim: ó, o importante não é ganhar, o importante é competir. Aí no texto ele nos diz o quê? Que o importante, às vezes, não é nem ganhar, nem competir. É saber ganhar e saber perder. Exatamente, Paulo Vitor. E o que seria esse saber ganhar e saber perder, gente? Por que é que ele diz isso? Saber ganhar e saber perder. Ah, tia, mas quando perde, perde, quando ganha, ganha. Mas por que é que o autor diz isso? Que a gente deve saber ganhar e saber perder. E aí? Porque você deu o melhor de você mesmo, né, de si mesmo. E tem outra coisa também, que algumas pessoas não sabem perder, né? Vamos usar o gênero que nós estamos estudando no capítulo 7, que é o artigo de opinião, e vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? Porque o próximo conteúdo que nós vamos estudar, a gente vai deixar para estudar amanhã, tá certo? Faltam 10 minutinhos, então a gente vai usar esse tempinho para falar sobre esse texto e para saber, para que eu saiba a opinião de vocês acerca desse assunto. Pronto. A Raíssa colocou assim, né? O Paulo Vitor colocou que é porque a pessoa deu o melhor. A Raíssa colocou assim: quando ganhamos, ganhamos com dignidade. E o Walter colocou uma coisa aí também interessante. Por causa que o ganhador fica se gabando e dizendo que é superior. Exatamente. O que é que ele quer dizer quando ele diz assim? A gente tem que saber ganhar e a gente tem que saber perder. Porque tem gente que não sabe perder. E tem gente que não sabe ganhar. É exatamente isso que o Walter falou. Tem gente que quando ganha alguma coisa, ganha alguma competição, fica se gabando, se achando superior e quer humilhar a pessoa que perdeu. E do mesmo jeito tem gente que não sabe perder. Como assim? Me expliquem a opinião de vocês sobre isso. O que é uma pessoa que não sabe perder, gente? O que seria uma pessoa que não sabe perder? Vocês conhecem pessoas assim? Ou vocês são assim? Gente que não sabe perder. Pronto, né? Aí vocês colocaram aí que conhecem algumas pessoas, né?
Alguns de vocês disseram que vocês mesmos não sabem. E o Mariano colocou, é uma pessoa que só quer ganhar. Né? Aí a Lara Isabel colocou que não aceita perder. É exatamente isso, né? Tem gente que não aceita perder em nada, né? Muita gente se identifica com isso, né? Porque, por exemplo, eu vou usar aqui exatamente a gente que não aceita perder. Às vezes a pessoa perde, mas não quer aceitar. Vou falar de um jogo aqui, muito. Vou falar de um jogo aqui muito que todo mundo conhece para a gente falar um pouco sobre esse texto. Por exemplo, aquele jogo, o Uno, né? Eu acho que aqui todo mundo conhece ou já deve ter jogado. É o Uno. Às vezes a gente perde, mas a gente não aceita que perdeu, a gente fica com raiva porque perdeu, né? Isso é uma pessoa que não sabe perder, fica com raiva quando perde. A Isabela colocou aí. Quando batalhamos, batalhamos para vencer, mas muitas vezes não ganhamos e nem perdemos. Competimos com honra e dignidade, mesmo não ganhando ou não vencendo. É isso mesmo, Isabela, mas infelizmente nem todo mundo age de fato assim. Já aconteceu alguma situação com vocês onde tem uma competição, né, e você perde e você fica com raiva porque você perdeu? Quem já passou por algo assim, ou já viu isso acontecer com uma outra pessoa? Você perde, não é culpa de ninguém, porque você perdeu. Mas você mesmo assim fica com raiva. A Raíssa disse que fica normal, né? Raíssa, pois você é uma pessoa muito virtuosa, viu? É difícil uma pessoa não ficar com raiva. Eu acho Paulo Vitor colocou assim: eu sei perder, pois posso dar a volta por cima na próxima, pois na próxima eu vou estar com mais sabedoria do que o inimigo que se trata, né? No caso aí da. Exatamente, mas nem todo mundo pensa assim, né? E o texto, porque a gente sempre está acostumado a dizer isso: o importante não é ganhar, o importante é competir. Mas para o homem que criou as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, ele disse o quê? Que tem que saber ganhar e também tem que saber perder. Vocês acham que é mais difícil saber ganhar ou saber perder? Eu também, Isabela, faço isso. É mais difícil saber perder, né? Mas quando ele fala assim, tem gente que não sabe ganhar, é o que o Walter colocou, né? A pessoa ganha e porque ganhou, acha que o outro é inferior, que o outro não sabe de nada, se gaba, acha que é o melhor, né? Sempre. Então, é essa a mensagem que o texto passa para a gente, né? Saber ganhar e saber perder. Com honra, com dignidade, ganhou. Ótimo, você não pode ganhar e achar que a pessoa que estava jogando contra, por exemplo, os meninos que gostam muito de jogar futebol, né? Aí, e as meninas também, né? Tem meninas que gostam de jogar futebol. Aí o outro time pega, está lá jogando com seu time e perde. Aí você acha que, meu time é o melhor, a gente não vai perder, nós somos os melhores. Só que aí acontece que o outro time pode melhorar e uma hora vencer o seu time. Então a gente tem que saber ganhar, né? E tem que saber também que é o mais difícil perder. A gente tem que entender que nós nem sempre vamos ser os melhores em tudo, né? Tem coisas que a gente é muito bom, tem coisas que a gente já não é tão bom assim. Com certeza, a vida é desse jeito, Iego, e é em tudo. É, não é só em jogos, né? Em coisas mais sérias também do que jogos. A vida é assim. A gente ganha, uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. Então, quando a gente ganha, a gente tem que respeitar quem perdeu. E quando a gente perder, a gente tem que respeitar quem ganhou e aceitar, né, gente? Que é muito difícil. Eu achei super interessante aí a história a mensagem que esse texto passa.
Com certeza, Raíssa. Nem sempre nós vamos ganhar, né? Muitas vezes na vida, né, a gente vai perder. E a gente tem que aprender isso desde criança, né? Uma pessoa aí, eu não vou citar o nome, né? Mas disse que conhece uma criança que é assim, e realmente a gente aprende isso, a gente tem que aprender isso quando a gente é criança. Tem criança que não sabe ouvir um não. Tem criança, tem adolescente também. E quando você não sabe ouvir um não quando você é criança, você cresce dessa forma. E quando você virar adulto, que você perde, né? Ou que você não consegue alguma coisa, aí você fica com raiva, você fica frustrado, porque você não entende que na vida a gente ganha e a gente perde, né? Oi? Mas é assim mesmo, né? É, são crianças que desde pequenas não sabem o que é perder e o que é ganhar. Gente, mais alguma coisa? Muito bem, Paulo Vitor, é isso mesmo. Para a gente ganhar, a gente primeiro tem que saber perder. É isso mesmo, Riquelme. Mas tem muitas coisas, mas tem muita. A maioria das crianças realmente são assim, né? Não aceitam perder de jeito nenhum. Aí quando a gente cresce, eu confesso que eu sou um pouquinho assim também. Eu acho que é quase todo ser humano, né? Mas um ser humano que sabe perder, ele é um ser humano ó, evoluído, porque nem sempre, né? Que não sabe. Lara, eu acho que enviou antes de terminar de digitar. Verdade, viu, Lara? Com certeza isso vai dar uma confusão muito grande, né? Com certeza, porque olha aí o que foi que o Diego colocou aí para a gente encerrar essa discussão. Ele colocou assim: moral da história. Nunca se acha o maioral por ganhar e aceite a sua perda na batalha, pois quando você ganhar, você vai se achar o maioral. Então, a gente, resumindo, a gente tem que saber ganhar e a gente também tem que saber perder. E a gente tem que respeitar quem ganha e respeitar quem perde, né? Porque quando a Maria, como a Maria colocou ali, um dia da caça, colocou entre aspas, é um ditado popular, o outro é do caçador. Então a gente fica aí com essa mensagem, tá certo? Desse texto, pessoal. E eu queria pedir para vocês colocarem os números de vocês aí no chat, tá certo? Amanhã a gente não vai usar gramática, tá certo? Nós encerramos hoje o conteúdo sobre a transitividade verbal. Acredito que já deu para nós aprendermos bastante, né? E a gente vai para um outro conteúdo, tá certo? Então, amanhã nós vamos usar o livro didático. Vou fazer aqui a frequência de vocês, gente. Tchau, cuidem-se e até amanhã.